Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês! Angu de Grilo 89 no ar. Como vocês estão nesta semana? Flávia? Eu tô animada, porque eu vou me vacinar. Aí! Eu tô tão emocionada, eu já pensei até uma trilha, mas eu acho que eu não vou antecipar no Angu de Grilo, né? Por que não? Acha que eu devo antecipar a trilha sonora da minha vacinação? O que você pretende fazer? Você pretende botar assim na hora? No post. Uma caixa de som? Não. Caixinha da JBL na vacinação. Eu vou postar, né? Minha foto, vídeo, sei lá o quê. E aí eu criei uma versão de uma canção. Lá vem. Vem aí. Com todo respeito, pedindo licença a dona Ivani Lara e a seu Jorge Aragão. O enredo do meu samba vai virar: eu vacinei na apuração, venci você, eu vacinei. Ih, cantora. Entendedores entenderão, na apuração venci você. Vem aí. Hashtag vem aí, quem viver verá, eu viverei, eu verei e eu levarei o meu filho. Fica aí essa mensagem pra vocês, tá? Bom, ansiosos para a vacinação de Flávia ou na quinta-feira, vamos. Ai, gente, eu tô que nem aquela garotinha, eu tô muito ociosa. Vamos levar, né? Eu levarei, Martin também, vamos levar a vovó para vacinar. Selfie na vacinação. Vai ter isso, aguardem. Já contamos todas nenhuma surpresa na vacinação. Não, muita surpresa. Isso, pra você ver que a gente antecipa o Angu de Grilo, é o clubinho, é a exclusividade. Porque assim, as pessoas que não ouvem o Angu de Grilo vão lá, a gente vai ver, vou inclusive falar aqui, na foto de vacinação de Flávia Ol, quem for ouvinte do Angu de Grilo, comenta lá, eu já sabia. Comenta lá, eu já sabia, que a gente vai saber quem é do clubinho e quem não é, entendeu? Aí a gente vai ficar ligado quem está ouvindo o Angu de Grilo ou não. Então, vamos aguardar quinta-feira essa foto no ar. Eu estou aqui animada porque Dória antecipou a vacinação de São Paulo e tá tendo rinha de governantes. Pois né, Eduardo Paes dobrou a aposta. Eduardo Paes falou, não, se continuar nesse ritmo a gente também vai antecipar. Eu quero que eles, queridos, caiam na porrada e antecipem tudo, me vacina até o fim do mês. Eu tô querendo isso, entendeu? Eu quero treta, eu quero competição, que eu quero ser vacinada logo. E a minha data até o momento está 27 de setembro, ou seja, ninguém merece, né? Se estivéssemos no Maranhão, já estava eu vacinada, que o Maranhão já tá vacinando o quê? 20 e poucos ou acima de 18 anos, 29 anos, uma coisa assim. O Maranhão tá voando a vacinação, tá? Mas tá voando também porque a esperança de vida, infelizmente, né, a esperança de vida no Norte e Nordeste é menor. E no caso do Rio de Janeiro, é uma das capitais com a maior proporção de idosos do país. Porque a distribuição de doses, ela é proporcional. Então, o que explica essa diferença, né, das faixas etárias que estão sendo vacinadas é justamente a composição da população ter menos anciões. Eu achei que fosse proporcional pela população. Prioridade, mas a prioridade o Ministério da Saúde impôs. Eu achei que fosse proporcional à população, número da população, e não dois grupos dentro da população daquele estado. Não, proporcional à população. Só que se você tem mais idosos, você gasta mais doses com os mais idosos. Proporcional, o Estado recebe a vacina em proporção ao grupo que está vacinando, da proporção do grupo que está vacinando ou a proporção da população? Não, a proporção da população. Eles recebem 2 milhões de doses, divide proporcionalmente e entrega para todo mundo. Tirando, em alguns casos, por exemplo, Amazonas recebeu uma dose extra e Maranhão recebeu uma dose extra quando chegou aos casos da variante indiana. Que não é mais o que fala assim, não é mais. Não é mais, é agora alfabeta. Alfabeta, delta, Y. Isso. E não me pergunte qual é qual, porque eu ainda não decorei isso, tá, gente? Mas esse novo forma de chamar foi criada para evitar a estigmatização, né? Dos países que têm suas variantes e acabam estigmatizados por conta disso, criaram essa nova
quase uma fórmula, né? Pra falar. Enfim, a gente já falou horrores aqui nesse início. Bom, vamos lá, os temas de hoje, né? Vamos partir para o que interessa. Vamos abrir esse programa falando do assassinato da Kathleen, uma jovem grávida de 24 anos, uma jovem mulher negra, começando a construir a sua família. Eu acho que todos vocês viram, né, esse caso essa semana. Acho que todos vocês viram o comentário da minha mãe na Globo News, viralizou, foi parar até no Google Gloss. Print dela, enfim, falando sobre, comentando e se emocionando com as falas dos pais, da Kathleen, da avó. Foi uma cena muito difícil, né, muito dura aqui no Rio. A Kathleen era conhecida de várias pessoas do nosso círculo, não era uma pessoa próxima, a gente não conhecia, mas é mais uma dessas tragédias que acabam resvalando, né, no nosso, enfim, no nosso consciente, nas pessoas do nosso convívio. Vamos falar também da politização das máscaras, que foi um outro debate forte essa semana e é importante a gente ficar atento a isso. É um apontar de para onde vai descambar nesse momento, a partir de agora, a pandemia. Então é importante que a gente já esteja alerta. Vocês sabem que no Angu de Grilo a notícia chega antes, então vocês vão ouvir falar desse tema, que já foi tema na semana passada, verdade seja dito, mas provavelmente isso vai ser assunto, ainda vai render. E por fim, vamos falar de uma pesquisa que foi feita sobre produtividade e tempo de trabalho nos home offices durante a pandemia. Uns dados bem interessantes que saíram num artigo da The Economist, que eu vou dividir aqui com vocês. E acho que abre uma discussão muito interessante que eu tenho ouvido por aí de colegas que trabalham formal e, enfim, de alguma forma também como freelancer. Vamos começar, Flávia? Vamos. Bom, acho que eu não preciso voltar, né, na história da Kathleen. A gente sabe o que aconteceu, né? Ela foi baleada quando estava indo visitar a avó no Complexo do Lins, zona norte aqui do Rio de Janeiro. Tudo indica que a polícia fez uma ação conhecida como Troia, que eles ficam escondidos e saem atirando a esmo, uma coisa que não dá pra entender. Ela foi atingida, chegou a ser socorrida e morreu. Ela estava grávida de 14 semanas. Isso é 3 meses e meio. Portanto, era inviável que o bebê sobrevivesse, né? Não teria nem como tentar salvar o bebê. 24 anos, tinha dado entrada no seu apartamento próprio, financiado o apartamento próprio com um namorado, marido, enfim, não sei como é que eles se referiam. Tinha dado entrada no apartamento, trabalhava, estudava. Gente, é muito triste, enfim. Recém-formada, né, em design de interiores, trabalhava... Estava super feliz, era uma filha única e isso também me tocou muito profundamente, né? Muitas camadas de luto que a gente tem enfrentado nessa temporada. Enfim, a gente enfrenta no Brasil historicamente, mas essa temporada tem sido particularmente dura com a quantidade de perdas. E essa história de uma moça linda, apaixonada, formada, essa sensação da tragédia mesmo, que nada do que você faça, né, te livra desse destino terrível a que a população negra de favela, de subúrbio, de periferia, das quebradas estão expostas no Brasil. A violência ou do crime ou a violência policial. E foi isso, né? Na verdade, eu chorei no Estúdio I porque realmente não consegui conter a emoção de ouvir o pai, a mãe, né, e a avó da Kathleen. E passa um filme mesmo, porque eu vim do subúrbio, né? Não morava na favela, mas morava em conjunto habitacional. Fazia travessias, né, pela cidade. Experimentei a mobilidade social a partir da educação. Como essa família quis, né? O que a minha mãe quis para mim e que eu pude oferecer para minha filha, foi o que a família da Kathleen ofereceu para ela. E era a perspectiva da continuidade dessa família, desse clã, que foi interrompida, né? Eu tive num encontro com juventude e alguns também
mais velhos, né, velhos militantes, a gente se reúne virtualmente, claro, num grupo, e havia esse sentimento, né, de muito luto, de muito pesar pela vida interrompida de uma mulher negra que foi, né, e que estava realizando o sonho daquela família e de uma vida dentro do útero, né, que é uma dimensão ainda mais cruel do genocídio, que é não deixar nascer, né? Então, por tudo isso, foi muito forte o sentimento, a indignação por esse modelo de segurança que não é segurança, que não dá segurança para ninguém, que não diminui o crime. E, aliás, no fim de semana, a polícia também, a polícia do Rio, matou o que seria denominado como o maior miliciano do Rio de Janeiro. E ninguém acredita que, a partir dessa eliminação, haverá algum tipo de diminuição desse crime. Então, assim, os métodos são pouco sofisticados no sentido da inteligência, no sentido da asfixia financeira, no sentido de interditar o acesso a armas, no sentido de prender para desbaratar a quadrilha, julgar e punir a partir do Código Penal brasileiro. O que a gente vê banalizada é a execução, é a pena capital num país que não tem pena de morte. São coisas que eu já venho falando, a gente fala aqui no Ângulo de Grilo, eu escrevo, dá até um cansaço enorme. Não, parece que a gente tá preso num replay, né? A gente repete as mesmas coisas o tempo inteiro. Mas essa morte, ela foi particularmente dolorosa, sofrida, assim como algumas, né? Algumas são muito emblemáticas. Teve a menina Ágata, teve o João Pedro, o menino Miguel, e o Marcos Vinícius, de uniforme escolar, a Maria Eduarda, de uniforme escolar dentro da escola. A gente tem uma coleção de crimes emblemáticos. Aqui, o da Kathleen se soma, dela e do bebê dela, Maia ou Zion. Nem chegou a saber o sexo do bebê. Uma tragédia. E assim, e não mudou nada. A polícia continua a mesma. A gente vê um clima de impunidade, um ambiente de impunidade que não se altera. Duvido que tenha reduzido 1 milímetro o tráfico de drogas, pelo amor de né? Deus. No complexo do Lins. Então, uma vida, uma família destruída, uma vida perdida, 2 vidas perdidas em vão. E uma coisa que eu não cheguei a comentar na TV, mas eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, porque é assunto recorrente do Ângulo de Grilo, o posicionamento das marcas, a forma como as marcas se comportam em relação à agenda de racismo, à pandemia. Estou até já lançando uma outra pauta, mas a empresa, né, para a qual a Kathleen trabalhava, era vendedora, né, da Farm, lançou uma ação que era transferir para a família a comissão das vendas feitas com o código da jovem depois da morte dela. Uma leitura completamente absurda, porque a marca continuaria embolsando o lucro e ela ganharia, e a família ganharia uma comissão para a venda de uma pessoa morta. É surreal, gente. Então, assim, é uma relação de trabalho. O que é isso? Além da vida, entendeu? Todos os significados sobre qualquer aspecto. Isso é repulsivo. Vou deixar a Isabela falar e depois eu vou emendar com uma coisa sobre outras reflexões sobre posicionamentos de marcas que aconteceram aí a partir do futebol e da Copa América. Não, sobre a história da Farm, eu não sei se vocês chegaram aí lá na foto, né, do perfil da Farm que anunciava essa ação e leram o meu comentário. Eu comentei algumas coisas, eu fiquei muito indignada sobre algumas... Não fiquei surpresa pela Farm. Gente, de forma alguma fiquei surpresa pela Farm. Quem já me acompanha desde a época do Facebook sabe que desde a época do Facebook eu falo mal desta marca. Não é novidade pra ninguém. Ele já tem casos de plágio de trabalho de artistas, apropriação cultural das mais diversas, inclusive indígena, muita apropriação cultural indígena, estampas racistas, casos de gordofobia dentro das lojas. Coisa assim, é problema que não acaba mais. Já tenho pessoas, amigas muito queridas que trabalham na Farm, e assim, não tenho nenhum problema em falar mal dessa marca, já é uma coisa que eu faço já há muitos anos, não fiquei surpresa dessa ação. E é exatamente isso, é o capitalismo explorando, o capitalismo e o racismo, né? Explorando a mão de obra, a força de trabalho de uma jovem mulher negra, mesmo depois do seu assassinato. Destinar comissão. Sabe quanto é a comissão? 3%. A comissão é 3% do valor de venda. Eu sei porque uma das minhas melhores amigas trabalha na Farm, é vendedora. A comissão é 3%. E a grande ação deles era essa. É inacreditável.
inacreditável, assim. Ao mesmo tempo que eu falo que é inacreditável, eu não fiquei nem um pouco surpresa, porque isso é a cara dessas marcas. É a cara dessas marcas que se passam de engajadas, que se passam de tilelê, Haribo, sabe? Essa coisa, cirandeira, é a cara dessa galera. Então, assim, surpresa nenhuma. Adorei que teve uma reação muito forte nas redes de... Eles se desculparam, né? Eles recuaram. Eles se desculparam, e aí qual é o outro ponto que eu vou criticar? Assim que a ação foi lançada, que imediatamente foi pessimamente vista, a Caroline Sodré, que é uma mulher formada em história, pesquisadora de questões raciais e, enfim, líder da liderança de diversidade da Farm, gravou um IGTV falando de qual foi a intenção da equipe, que eles já teriam uma reunião programada para aquela manhã, sabendo do que tinha acontecido com a Kathleen no dia anterior, no fim da tarde, mantiveram a reunião para debater o que eles iriam fazer em relação ao que tinha acontecido. Saiu essa ideia dessa reunião. Nessa reunião estava, segundo a Caroline, um dos fundadores, a Kátia Bastos e Marcelo Barros, eu acho que é isso. Ou então Marcelo Bastos e Kátia Barros, mas uma coisa... Ele estava nessa reunião e tiraram essa grande ação de destinar 3%, né, do valor de venda para a família. Bom, então logo que essa ação deu errado, que foi postada e deu errado, a Caroline postou no perfil pessoal dela, e isso eu não perdoo, no perfil pessoal dela um vídeo explicando, já se desculpando. Horas depois, antes da Farm soltar a nota do Erramos, a Caroline abriu uma live no Instagram dela para abrir o debate e pessoalmente colocar pessoas na live para debaterem e criticarem a ação, e ela ali se colocando naquele lugar de ouvir, de concordar, de entender o que tinha acontecido, por que estava errado e tal. Eu achei um absurdo ela fazer isso no perfil pessoal dela. Eu achei um absurdo que ela, uma mulher negra, tivesse o tempo todo se colocando quase que como a única culpada, a única responsável por essa ação. Sendo que ela é mais uma pessoa. Ela tem um cargo de liderança? Tem, mas ela é mais uma pessoa, uma funcionária dentro de uma estrutura, de uma empresa que faz parte de um grupo chamado Grupo Soma, que no primeiro trimestre de 2021 lucrou 14 milhões e 900 mil reais. Então, assim, é a Caroline que tem que prestar explicações do perfil pessoal dela? Ou são os sócios fundadores que precisam prestar explicações dentro do perfil institucional da marca, botar a cara finalmente para se justificar desses anos de racismo que essa empresa comete? Então, assim, isso me deixou indignada dessa mais uma mulher negra exposta, assumindo toda a responsabilidade, as dores e a culpa do mundo como se fosse um problema único e exclusivamente dela, como se fosse a responsabilidade única e exclusivamente dela, que não foi, né? Enquanto os sócios fundadores, os diretores, enfim, as lideranças, os líderes, que obviamente são brancos, não botaram a cara para defender, né? Em nenhum momento ou se desculpar. Sobra sempre pros pretos. Então foi uma dupla violência. Óbvio que nem se compara, né? A violência que a Kathleen sofreu, mas foi uma outra violência imposta para a Caroline. E quero também parabenizar aqui o time da Casa Farm, que é a loja conceito da marca, que fica aqui na zona sul do Rio, na Lagoa Rodrigo de Freitas. É uma loja que é montada para ser como se fosse a grande vitrine da Farm. O tio da Kathleen, Jackson, trabalha nessa loja. Então, no dia que isso aconteceu, foi um baque muito grande. A Kathleen trabalhava na loja de Ipanema, então a loja de Ipanema nem abriu, as pessoas não tinham nem condição de trabalhar. E aí muitos dos clientes que foram até a loja de Ipanema acabaram indo até a loja da Lagoa, que são perto, né? Pra comprar. E aí todo mundo os funcionários tinham que ele ficar explicando o que tinha acontecido o tempo todo, convivendo com uma pessoa que era parente da Kathleen. Várias meninas que trabalhavam na loja eram amigas dela. E aí, a partir disso, esses funcionários da Casa Farm soltaram uma carta aberta, se posicionando contra a postura da empresa, contra a ação que foi proposta, contra a loja ter ficado aberta, pedindo explicações e demandando algumas ações, inclusive que a marca auxiliasse, prestasse apoio, né, auxílio à família, e contribuísse para o memorial que o grupo que a Kathleen trabalhava, enfim, ajudava, comunidade black, se eu não me engano, grafitaram um muro para ela e vão construir um memorial para vítimas de violência. E esse grupo de funcionários publicaram essa carta aberta
achei ótimo, fiquei super orgulhosa. A gente tem que lembrar que as pessoas, todo mundo tem conta pra pagar. É raro alguém que trabalhe numa empresa e concorde com tudo daquela empresa, que concorde com as políticas daquela empresa. E é de se aplaudir quando uma categoria, né, tem a coragem de se unir e se posicionar contra a empresa que trabalha, especialmente num momento como esse, em que as pessoas não podem perder o emprego, né, que o emprego tá cada vez mais difícil, mas foi uma atitude corajosa de proteção, inclusive a familiares dela, o tio dela que trabalhava na loja e amigas que também trabalhavam. Então, fiquei muito orgulhosa dessa ação. Parabéns aos funcionários da Casa Farm. Da empresa eu realmente não espero nada, jamais esperei. Mas, para pontuar isso, assim, como, obviamente, os que deveriam ter botado a cara para se desculpar não fizeram, como uma mulher negra acabou ficando ainda mais exposta e vulnerável por uma responsabilidade que não era só dela, e como o racismo atua, né, como a gente pode ver aí nesse caso, em muitas frentes, né. A última coisa que eu queria falar sobre esse caso da Kathleen, que eu fiquei, assim, particularmente tocada pelo dado, né, estatístico da ONG Rio de Paz, de que nos últimos 5 anos, 10 bebês foram baleados dentro da barriga das mães, ou enfim, as mães foram baleadas e os bebês morreram. Somente um sobreviveu desses 10. Pra mim é aterrorizante pensar em duas coisas, assim. Pensar que essa família não pôde viver esse sonho, né, dessa criança, desse bebê, dessa nova unidade familiar. Um sonho que eu passei a viver nos últimos meses e que, assim, eu me sinto realizada todos os dias, de morar com o Rafael, de ter o nosso filho, de ter a nossa casa, deles não poderem ter vivido isso. Pra mim é especialmente doloroso isso. É especialmente doloroso saber que um bebê não pôde sequer nascer, né, gente? Não pôde sequer nascer. Então, assim, é um genocídio que acontece antes do nascimento, da possibilidade do nascimento. É muito cruel. É muito cruel. É muito violento. Gente, é uma coisa, assim, que é revoltante, estarrecedor. E eu pensei muito, e assim, eu pensei muito nisso com, né, botando o Martin pra dormir naquele dia, tipo assim, peso, eu adoro quando eu boto ele pra dormir, e ele fica aquele pezinho de bebê assim, né, que agora já são 7 quilos, mas aquele pezinho de bebê em cima da gente, eu falo, gente, essa família nunca vai sentir esse peso. Não só essa, outras 8 famílias não sentiram esse peso, né? Por conta disso. E o Fogo Cruzado falou em 15 grávidas, né? Baleadas desde 2017, 8 morreram. É uma coisa absurda isso, gente. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. E a outra coisa que me bateu muito nessa história é pensar nesse pai, nesse marido, né? Eu vejo a felicidade do Rafael com o Martin todos os dias. Vejo como ele é realizado, como ele está feliz nesse papel, como ele cumpre esse papel com alegria, como eles se divertem juntos, como eles riem juntos, como o Martin sente acolhido por ele, protegido, como dorme com ele. Então, assim, você vê essa relação, né, de pai e filho se construindo, é uma coisa muito bonita. E saber que aquele cara, um homem negro, estava construindo a sua família. Marcelo Ramos. Marcelo, isso. Tava construindo a sua família, tava, né, esperando esse filho, desejando esse filho, que também é uma coisa muito rara no Brasil, em que 6 milhões de pessoas não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Ver um homem que tava desejando ali aquela família, que tava gestando junto, né, esse filho. E do dia pra noite perde tudo. Perdeu tudo, perdeu toda... Sabe, assim... Que isso? Você acorda com a sua família, né? Com a sua mulher e com o seu filho, e você vai dormir sem nada. Sem a possibilidade de ter de novo essa casa, de sonhar esse sonho, de pegar esse bebê no colo e sentir esse peso do seu filho dormindo em cima de você. Gente, isso é revoltante. Isso é uma brutalidade. Assim, é uma coisa inimaginável pra mim. Que acordo e durmo com meu filho todos os dias. Inclusive nos piores dias. Porque tem dias que é muito difícil. Tem dias que eu perco a paciência. Tem dias que eu não tenho saco. Tem dias que eu tô cansada. Tem dias que eu falo, meu Deus do céu, só quero entregar essa criança pra alguém. Eu preciso de sossego. E aí ele dorme e eu fico vendo foto dele. Porque eu fico com saudade quando ele tá dormindo. Então, assim, pensar que tem uma família, uma avó que não vai viver isso, um avô que não vai viver isso, uma bisavó que não vai viver isso. Cara, é revoltante. É estarrecedor. É triste, é tudo de mais errado do mundo, essa história. E isso foram as coisas que me bateram muito, assim, né? Dentro desse tema agora, né? Como mãe de um bebê, né? Pensar que esse bebê não teve a chance de nascer. Então é isso.
que eu queria dizer sobre este caso. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que é isso. Realmente o limite, né, da brutalidade, da violência. Eu acho que o que a gente pode fazer, além de se indignar, lembrar essa barbárie, essa tragédia, é estar perto da família na luta pela justiça. Quem fez isso e que protocolos permitiram que essa tragédia acontecesse e lutar para brigar contra isso. A Jaqueline, mãe da Kathleen, disse: ela vai ser a última. Ela vai ser a última. Então eu acho que a gente deve a essa mãe o compromisso de lutar para que essa tenha sido realmente a última vítima de um modelo de segurança pública, que eu estou chamando de necropolítica de segurança pública, que só produziu luto e que não melhorou em nada a sensação de proteção, de segurança da sociedade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil. Então não funcionou. É um fracasso. E a gente precisa começar do zero, né? E não insistir num modelo já fracassado. Era isso. É isso. Vamos mudar para o próximo tema, porque esse realmente nos tira do eixo. O que eu ia falar rapidamente sobre marcas, né? Porque você falou longamente sobre o comportamento da Farm, né? No caso da Kathleen, é que 3 marcas, ou pelo menos 3 marcas, né? Anunciaram que não iam exibir suas marcas, suas peças na Copa América, o torneio de futebol que começou domingo, né? Domingo, dia 13, aqui no Brasil, depois que Colômbia e Argentina declinaram da realização do evento, uma por conta de protestos, de uma tensão crescente, que já foi tema do Angu de Grilo 86 ou 87, que estava acontecendo na Colômbia, e a Argentina por conta do agravamento da pandemia. O Brasil, o presidente da República, com a Conmebol, né, a Federação Sul-Americana, e a CBF, resolveram trazer para o Brasil a competição. Houve um arremedo de aparente insatisfação dos jogadores da seleção brasileira. Parecia até que haveria uma consciência coletiva social que resvalou num manifesto pífio, ridículo. Não, gente, da onde menos se espera aí que não vem nada mesmo. Que a categoria mais apolítica do Brasil. A política até a página 2. Porque omissão é posicionamento político. Não, e de alinhamento ou de covardia. Pois é. Então, é posicionamento. Então, não enganaram ninguém. Mas escreveram um manifesto cheio de abobrinha. Quando nasce um brasileiro, nasce um torcedor. Torcedor de quê, gente? Disso aí? Fala sério, sabe? É brincadeira. Essa semana, provavelmente, a gente completa 500 mil mortos, talvez na outra semana, 500 mil de brasileiros mortos, a segunda onda batendo a porta, um presidente da República fazendo campanha contra o uso de máscaras, uma vacinação que anda a passos de cágado, 11% só da população vacinada, num país que tinha um dos melhores programas de imunização do planeta, um vexame completo, equipes médicas saturadas, metade do país com UTIs com mais de 90% de ocupação. E vamos lá jogar um torneio medíocre de futebol que tem nenhuma importância. 10 times sul-americanos tem nenhuma importância. Então, assim, com os jogadores da Venezuela, 12 membros da Venezuela, entre jogadores e comissão técnicos, chegaram contaminados aqui de Covid. Uma coisa ridícula. E aí, os jogadores, não, vamos jogar em respeito à seleção, etc. Nós não concordamos com a Copa América, mas nunca viraríamos as costas para a seleção brasileira. Francamente. Né? E aí, 3 marcas, a Mastercard, cartão de crédito, a Ambev, de bebida, e a Diageo, também de bebida, anunciaram que não exibiriam suas marcas nos estádios, né, na competição, embora permaneçam patrocinadoras da Conmebol, da competição. É aquele, eu te dou o dinheiro, mas não fala meu nome não, é a contribuição anônima, né, dos financiamentos coletivos. Fala sério, né? Francamente. Como diria Thiago Teodoro, francamente. Tem muitas marcas que não estão entendendo o significado de reputação. Não, de boicote. Um ativo. Não, de reputação. Reputação dá pra boicotar 50%. Dá pra boicotar um pouco. Você boicota, você não boicota, cacete. Então, assim, é absolutamente desolador a forma como as empresas andam gerindo suas marcas num momento dramático, sabe?
são quase 500 mil mortes. Podemos chegar a 700 mil, mas seguramente, durante esse torneio ridículo, chegaremos a 500 mil mortes. Então, assim, cada um vai para o seu cantinho do pensamento, refletir sobre o que tem feito em relação às suas marcas e como consumidores reagirão e pensarão a respeito dessas marcas daqui em diante. Esse também é um tema recorrente do Angu de Grilo, né? A questão da reputação, a questão das marcas, e não só marcas de empresas comerciais, marcas, por exemplo, um país, o Brasil, que desmata, né, que não protege seus recursos naturais, suas florestas, e que tem crescentemente atraído a antipatia e algumas convocações de boicote por parte de consumidores mundo afora. Então aí o dever de casa é fazer essa reflexão, cantinho do pensamento, sobre o que eu estou fazendo com a minha imagem, com a minha marca, com as ideias que eu quero passar. É isso. Próximo aí. tema. Próximo tema, eu acho que você já mencionou aqui, né? É a história da politização das máscaras, né? Um presidente que disse que ia baixar Na última quinta-feira vai ter um estudo para uma legislação, uma regulação que libere o uso de máscara de quem já se vacinou, de quem já teve a Covid. Além da ignorância, que é absoluta. Besta. Olha, gente, eu não tenho mais palavras pra falar desse homem. Chega, basta pra mim. Vai acordar o Marte. Gente, eu não aguento mais. A pessoa que já teve Covid, como assim? Meu Deus do céu, quantas vezes precisa se dizer que quem já teve pode ter de novo? Pelo amor de Deus. Tem infecção, e quem é vacinado também tem de novo. Quem é vacinado também pode ter e transmitir. Que perturbação esse homem na nossa vida. Então, é uma loucura. O ministro da Saúde também, né? Um médico, igualmente subserviente, né? Reverente a essa, a essa ideia. Aceita, né? Esse cargo de administração desse governo já diz a que veio, né? A que está se propondo. Então, assim, o que eu acho que a gente precisa prestar muita atenção é que, além da possível, né? Uma hipótese, né? Levantada por analistas, enfim, e eu mesma levantei nas análises que fiz na TV, é de um início de fritura do ministro da Saúde, porque na véspera de o presidente da República fazer esse anúncio sobre máscara, o ministro Marcelo Queiroga tinha ido à CPI e defendeu medidas que eles chamam não farmacológicas, uso de máscara, evitar aglomeração, e disse que cloroquina não tem efeito. O presidente da República voltou a falar, né, de cloroquina, desse tratamento precoce, e lançou essa ideia da liberação do boicote às máscaras. Então, uma hipótese é a retórica habitual, né, de criar confusão na comunicação com os brasileiros. Uma segunda hipótese é essa de um início de fritura, já ligou o fogo, já botou a frigideira, já está lá o óleo começando a esquentar para fritar o ministro. O Jair Bolsonaro se comporta dessa forma, né, ele vai desgastando, minando, até que demite ou o próprio alvo joga a toalha. E a última, e para mim mais preocupante, e que talvez seja realmente o objetivo, é a criação de uma nova identidade do governo Bolsonaro, dos seus aliados, que é o não uso das máscaras. E a partir daí, o tensionamento com quem usa. Então, nós brasileiros que estamos obedecendo às recomendações da ciência e ainda que vacinados, circulando de máscaras, entrando nos ambientes fechados e respeitando essas medidas, estaríamos em alguma medida expostos a ataques, agressões, violência por parte de quem, aliado ao negacionismo oficial, resolve desobedecer às legislações locais que determinam o uso de máscara. A Dorit Razin, que é colunista no jornal o Globo, né, ela tem uma coluna maravilhosa todo domingo, escreve muito bem, uma grande jornalista, um orgulho de texto, e ela contou na coluna de domingo no Globo um caso que ocorreu no Espírito Santo, de um sujeito que entrou numa loja sem máscara. A atendente disse que
ele precisaria usar a máscara para ser atendido. Ele disse que a lei quem faz é ele, puxou uma arma, botou na testa da vendedora e acabou sendo atendido sem máscara por um outro vendedor. Então é a isso que a gente está sujeito. Um signo do bolsonarismo é a camisa da seleção brasileira. Outro signo do bolsonarismo são as motos, né? Os motociclistas. Sim. E as manifestações. E no fim de semana que passou teve uma em São Paulo, já teve em Brasília, já teve no Rio, já teve em São Paulo, com uma adesão menor do que se esperava, mas houve, né? E é barulhenta, e do ponto de vista visual, agressiva, de afirmação desse modelo, dessa forma de governar, que a gente não precisa falar mais sobre isso, já sabemos tudo sobre isso, mas um terceiro código, uma terceira identidade pode ser essa do enfrentamento, né? Os bolsonaristas sem máscara, a oposição que vai ser encarada como oposição, porque eventualmente tem um eleitor um pouco mais, digamos assim, esclarecido, né, dessa figura, que use máscara em obediência às recomendações da ciência. Mas, enfim, seremos todos, dos aliados esclarecidos aos mais radicais opositores, encarados como adversários dessa orientação. E isso é muito ruim. Cria perigo, cria polarização. Acho que essa ideia do presidente, ela está relacionada às manifestações do mês passado, do dia 29 de maio, em que os manifestantes usaram máscara, uma leitura de enfrentamento ao risco da pandemia em nome da tragédia sanitária, econômica, política que estamos vivendo. Mas todo mundo tentando se proteger da melhor forma possível, né? Das pessoas que foram à rua. Esse também é o tema do nosso Angu 87, né? Acho que 87. E eu vejo uma coisa muito perigosa, porque 87. Em essa análise, sendo verdadeira, eu falei sobre isso no Em Pauta de Quinta e na sexta-feira, e aí algumas pessoas concordaram, né, com essa possibilidade, e até na sexta-feira as redes sociais foram inundadas por imagens, né, de oposição, né, de críticos do governo, do presidente da República, com máscaras, né, nas fotos de perfis, nas postagens. Eu, aliás, preciso declarar que a minha foto de perfil em todas as redes já está com uma foto usando o PFF2 desde fim de março. Então, nada tem a ver com esse episódio, né? Vocês podem verificar, porque quando a gente troca a foto de perfil, as redes sociais avisam. Essa polarização já está instalada. E eu acho que pode ser muito perigosa. Pode ser muito perigosa pela disposição à violência, né, que esse grupo tem. Um extremismo, né, um radicalismo e uma violência, inclusive relacionada a acesso a armas de fogo, a militares, a militarização, a adesão de forças de segurança. Então, acho que é uma entrada, um início aí de uma tática de acirramento desses enfrentamentos. Então, recomendo o uso de máscara e muito cuidado no trato, nas abordagens. Sim. É o momento, né? Acho que todo mundo já passou por algum momento de quase se sentir constrangido, culpado de estar de máscara, porque é tanta gente sem máscara que você vira o estranho, as pessoas te olham torto por você estar tomando uma atitude correta. É a inversão de valores absoluta, gente. É o fim, realmente. Esse país acabou. Meu pai já falava isso tem alguns anos, mas agora eu acho que acabou de vez. Olha, podemos passar para o nosso último tema? Bom, é o seguinte, é uma matéria da The Economist, que fala... a matéria começa, olha, mas é muita inveja que eu sinto, não é pouca não, tá? A matéria começa com a seguinte frase: o retorno ao escritório está bem encaminhado, assim que o verão no hemisfério norte começa. Muito em breve, as pessoas poderão retomar o hábito de olhar melancolicamente pela janela, esperando que ainda esteja ensolarado no fim de semana. Povo vacinado, né? É um povo vacinado que tá voltando a ir pro estádio, que tá voltando a ir pra show, que tá voltando a sair na rua, a ir pra parque, andar sem máscara, ir pra museu, ir pro cinema, ir pra trabalhar. Olha, pra tudo. É muita inveja que eu sinto. Bom, vamos lá, continuando. A partir disso, né, a população de muitos países da Europa e dos Estados Unidos, enfim, Canadá, boa parte da população já foi vacinada, medidas de restrição já foram muito afrouxadas. Na NBA, os estádios já estão com público, né, quase total, por exemplo. E aí começou essa discussão sobre a volta do trabalho.
E essa pesquisa foi sobre a produtividade e o tempo de trabalho no home office. Aí tem algumas coisas bem interessantes. Eles fizeram esse estudo com mais de 10 mil funcionários de uma empresa de tecnologia asiática entre abril de 2019 e agosto de 2020. Entre abril de 2019 e agosto de 2020 não tinha pandemia e passou a ter pandemia. A empresa usa um software instalado nos computadores dos funcionários que rastreavam quais aplicativos, sites estavam ativos, se ele estava usando, se o funcionário estava usando teclado ou mouse, etc e tal. Então, o que aconteceu? As primeiras pesquisas descobriram que o trabalho remoto não reduziu a produtividade. Porém, o total de horas, olha que interessante, a pesquisa concluiu que as pessoas realmente estavam trabalhando, né, duro dentro de casa, esse negócio de, não, que se só trabalha direito, só trabalha bem, só produz se for em loco, não é verdade. E a pesquisa concluiu que a quantidade de horas trabalhadas foi 30% maior do que antes da pandemia, incluindo um aumento de 18% no trabalho fora do horário habitual. Então as pessoas estavam trabalhando além do horário. Pois é, então a produtividade caiu, porque você precisou de mais horas. Você falou produtividade aumentou. Não, tá trabalhando mais, tá trabalhando mais horas extras. Então, a pesquisa inicial disse que não tinha, que o trabalho remoto não reduziu a produtividade, mas é exatamente isso. Como aumentou a quantidade, é exatamente essa solução, né, esse resultado que chega à pesquisa. Esse esforço extra não se traduziu em um aumento na produção. O que é a questão? Os empregadores e funcionários sentiram que eles estavam produzindo tanto quanto antes, mas a maneira correta de medir a produtividade é a produção por hora de trabalho. Então, com todo esse tempo extra, além do horário e tempo extra trabalhado no home office, a produtividade caiu em 20%. E aí, quer dizer, a qualidade de vida piorou e a produtividade também do trabalho. Piorou, sim. A qualidade do trabalho pode não ter piorado. Eu acho que era isso que queria dizer, porque eu tô lendo a matéria traduzida, o cumprimento, né? Então, assim, as tarefas foram cumpridas, o trabalho foi entregue com qualidade, mas demorou mais tempo para ser feito o trabalho. E aí ele explica por quê. Eles analisaram quanto tempo que os funcionários passavam em horas de colaboração, que eram vários tipos de reunião, e quanto tempo eles tinham em horas de foco ininterrupta, que não foram interrompidas por chamada, por e-mail, nada, que eles podiam se concentrar nas tarefas. Então, apesar deles trabalharem mais horas, eles tiveram menos tempos de foco do que antes da pandemia. Em vez disso, todo o tempo, esse tempo extra foi ocupado por reunião. E aí, ele relembra uma coisa chamada Lei de Bartleby, alguma coisa que se pronuncia assim, que fala que 80% das pessoas em reunião é desperdiçado. Então, 80% das pessoas que estão dentro de uma reunião estão desperdiçando 80% do seu tempo, porque, né, aquilo que a gente já conhece, essa reunião poderia ser um e-mail. E a outra possibilidade é que os gestores tenham menos certeza do comprometimento da equipe, estejam realizando mais reuniões para verificar esse cumprimento de tarefas. Outra é que os gestores ficam convocando reunião para validar a própria existência quando eles não estão no escritório. Então, única e exclusivamente para massagear o próprio ego. Para se mostrar relevante, exatamente, né? Está nesse lugar de hierarquia. Mas também, esses acadêmicos do estudo sugerem que a maior necessidade de reunião também é um resultado de uma dificuldade de coordenar os funcionários remotamente. Então, mostra que o processo de trabalho, né, essa divisão de tarefa, esse fluxo de trabalho não é eficiente. Então, tem que ficar convocando reunião o tempo todo para repassar tudo que tem que fazer, para repassar o fluxo de trabalho, para reportar o que está sendo feito. Claramente, né, sintomas de um processo de trabalho que não funciona. Eu achei muito interessante isso. Tem um último dado aqui que é muito bom também, que funcionários com filhos trabalhavam cerca de 25 minutos por dia a mais do que aqueles sem filhos, o que implica uma queda ainda maior da produtividade, provavelmente porque estavam distraídos com os cuidados com as crianças. Então, né? E é muito provável que no caso das mulheres seja ainda mais dramático. Com certeza. Eu achei interessante isso, assim, desse negócio do excesso de reunião que pipocou nessa pandemia. Tudo é uma reunião, o tempo todo em reunião. Eu vejo meus amigos que trabalham fixo, né, em empresa, CLT e tal. Cara, é uma reunião atrás da outra. E um monte de reunião que eles dizem ser completamente inútil. Coisas que poderiam ser resolvidas com uma troca de e-mail, com uma troca de mensagem, e tudo
tudo se convoca uma reunião. Tem muita gente estudando isso, né? Inclusive, por conta da fadiga também, a fadiga do Zoom, o cansaço, né, dessas reuniões, ficar olhando tela e tal. Já tem alguns estudos, alguns compromissos, inclusive, de reunião cronometrada, tem que resolver em 15 minutos e parar e tal. Mas a regra realmente tem sido desse cansaço, dessa exaustão. E é curioso, porque tinha uma perspectiva de que, eventualmente, o home office está alcançando profissões, né, e profissionais de maior escolaridade, de um trabalho não braçal, né, mais intelectual, e pode resolver problemas urbanos, né, da nossa vida moderna, com deslocamentos, com não pegar transporte público, etc. Mas veja, esse tempo que era despendido nos deslocamentos, não sei o que, foi todo tragado pela tarefa, né, pela jornada de trabalho objetiva, com queda de produtividade. Então, total. O ambiente doméstico não é tão saudável e tão apropriado assim. Talvez a gente caminhe para um modelo híbrido, não sei, porque muitas empresas não estão interessadas em retomar um gasto muito maior, modelo, né? Exatamente. Algumas já se desfizeram de andares, de salas, de prédios. Mas também nem todas as empresas estão pagando um adicional de home office para os seus funcionários, né? Como nós já falamos aqui, o aumento na conta de luz, o aumento no pacote de internet, né? E a comida que agora não é mais no refeitório da empresa e é almoço em casa. Isso aí nós já sabemos. Outra coisa que eu queria falar, que eu tô meio do outro lado, né, nesse negócio das empresas. Eu trato com muitas empresas ao mesmo tempo, pelas publicidades que eu faço, né, são vários núcleos de trabalho diferentes, que eu e Bruno, que trabalha comigo, né, que negocia contrato e tal, ele trata diretamente, vai me passando as coisas, e a gente, o tempo todo, assim, como algumas coisas se repetem, né, de coisa que vem errada, aí a gente faz, não, tá errado, não, mas tava errado, tava escrito errado, então vocês mandaram errado primeiro. Ou então a gente fica negociando coisa e data e batendo horário, não sei o que, me falando, peraí, mas por que a gente tá se envolvendo tanto nesse negócio? Mas já fechou? Já confirmou? Vai ter, porque a gente tá discutindo esse horário. Ou a pessoa fala, não, me fala qualquer horário que você possa essa semana. E você fala o horário, não, esse horário não pode. Então assim, como esses processos de trabalho estão todos corrompidos, né? Esse fluxo de trabalho tá todo corrompido, as mensagens são todas trocadas. A pessoa informa uma coisa, mas não é, mas não pode, mas é a outra. Não culpa, assim, obviamente não culpo os funcionários de empresa nenhuma, acho que tá difícil para todo mundo. E acho que tem uma dificuldade extra também, né, de formar esses fluxos de trabalho. Acho que os gestores também são muito mal preparados para exercer algumas funções de coordenação, né, de coordenar a função, de coordenar processo. A gente trata do nosso trabalho como se fosse só uma checklist, né, de fazer isso, fazer aquilo, mas tem todo um fluxo que importa, né, de você receber, fazer, entregar, delegar, coordenar, para quem que você vai mandar aquele negócio antes, quem que tem que te entregar aquilo antes, para quem vai depois, quando é que você revisa, que horas você grava. E eu acho que esses processos de trabalho estão muito adoecidos. A organização, eu sou muito organizada com o meu trabalho e eu acabo lidando com núcleos, né, com grupos de pessoas de empresas que são muito desorganizados, muito, e eu fico enlouquecida. Coitado, Bruno, que sabe que eu fico assim, doida, que eu falo, meu Deus, como é que você não mandou isso ainda? Eu preciso ler, eu preciso me preparar, preciso fazer um roteiro. Mas agora com o Martin, né, eu também tô tendo que flexibilizar tudo, reorganizar tudo, porque eu preciso me encaixar de trabalho nos momentos em que tem alguém que possa ficar com ele, né, ou minha mãe, ou o Rafael, mais alguém em casa, porque trabalhar com ele em casa é praticamente impossível com a demanda de um bebê. Então eu entendo essas pessoas que demoram muito mais tempo para concluir uma simples tarefa, porque tem que ficar parando para dar atenção para a criança. Mas eu acho que é isso, eu acho que é um problema de estrutura das empresas mesmos, que vão, como alguém que já trabalhou numa empresa grande, né, o famoso muito cacique para pouco índio. Provavelmente essa é uma expressão que não deveria mais ser usada. Agora eu falei aqui e me veio esse pensamento. Talvez essa expressão aí seja, talvez, racista, tem alguma coisa errada nela, não reproduzam. Mas muito cargo de chefia, muito cargo de liderança, muito cargo de gestor, de coordenador, de gerente, pouca gente organizada
organizando como é que vai funcionar, de fato, os fluxos de trabalho. Esse eu acho que é um desafio, é um grande desafio dos nossos tempos, é um grande desafio quando a gente passa a morar no trabalho, né? Morar no trabalho e trabalhar em casa, né? Nesse momento de pandemia, e quando o trabalho invadiu nossas redes sociais. As nossas redes sociais pessoais acabam virando espaços de divulgação do nosso trabalho, acaba virando uma rede social profissional, o nosso WhatsApp, que era pessoal, vira um monte de grupo de trabalho, um monte de propostas de trabalho chegando, um monte de mensagem de trabalho chegando na sua rede social de mensagem, que era uma coisa pessoal até pouco tempo atrás. Então, todos esses ecossistemas estão se cruzando e essa divisão tá ficando cada vez mais difícil, né? O que é lazer, o que é trabalho, o que é produção de conteúdo, o que é divulgação do seu trabalho, o que é rede social de mensagem, lazer, o que é demanda no fim de semana que chega 10 horas da noite, e-mail, nananana. Então, acho que tudo se embaralhou ainda mais nessa pandemia e isso atrapalha muito, né? Tanto o nosso momento de descanso, a gente realmente, assim, qual é o momento que a gente desliga? Se a nossa rede social toda virou trabalho, se o nosso WhatsApp tem um monte de mensagem de trabalho esperando pra responder, e qual é o momento que a gente trabalha? Se o nosso lazer também tá misturado, tudo ali junto, mais ou menos ao mesmo tempo. Pois é. Não acho que isso vai ter uma solução fácil, eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar individualmente aos poucos, não acho que vai ter solução coletiva, não acho que vai ter empresa que tudo vai voltar a ser presencial, não acho mesmo. Acho que pra muita gente funcionou também, de certa forma, isso do trabalho remoto, do estudo remoto, da aula remota. Então eu acho que vai ser aí cada um encontrar individualmente a sua equação de como fazer funcionar e separar essas duas coisas, que pra mim muito difícil. Eu aprendi com o tempo, né, a separar assim, o que da minha vida privada eu vou escolher compartilhar no meu Instagram, que é a minha vida pública e o meu trabalho. Eu acho que eu faço isso bem, ali só no que eu me permito, mas agora com o Martin tá especialmente ficando difícil dosar os meus limites de trabalho. O que eu consigo aceitar, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer, se eu tô me exigindo demais, se eu tô me exigindo de menos, se eu tenho que fazer mais coisas, tenho que fazer menos coisa porque agora eu tenho um bebê. Dosar isso, ainda não encontrei exatamente qual é essa dose, e isso me deixa um pouco angustiada, mas chegarei lá. É isso, gente. Então, agora acabou. E olha, a gente falou muita coisa em 1 hora, hein? Eu acho que a gente foi bem. Eu acho que a gente falou bastante. Falamos a beça. É isso, galera. Até terça-feira que vem. Um beijo pra vocês. Até terça que vem. Bom fim de semana. Na outra semana tem São João. Semana ser melhor. Vamos pedir fé, paciência, força para atravessar mais esse mês junino sem festa. Ai, meu Deus. Mas é preciso. Por favor, verifiquem nas suas redes, principalmente os idosos, quem não tomou a segunda dose, para voltar e tomar a vacina, se imunizar totalmente. Cuidem dos seus, usem máscara e até semana que vem. É isso, galera. Até terça-feira que vem. Bom fim de semana pra vocês. Se cuidem. Um beijo.